talvez ainda não esteja tão claro, no geral, para as pessoas, o que exatamente a estratégia do Oceano Azul proporciona. Por que que eu falo isso? Porque quando quando tem um tema como esse, que é uma palavra que começa a ser dita, às vezes, por várias pessoas, e começa a ser colocada aí pela mídia, né, nos artigos dos blogs, esse tipo de coisa. E às vezes a gente assiste uma aula, por exemplo, como eu tenho uma aula de 19 minutos, mais ou menos, explicando a base, né, dessa estratégia no YouTube. Então, às vezes, a gente assiste uma aula dessa de 20 minutos, alguma coisa assim, e a gente acha que a gente sacou o que é aquela estratégia, e a gente, às vezes, toma algumas decisões no nosso negócio em cima dessa decisão, desse achômetro, vamos dizer assim, e a gente acha que está fazendo aquela estratégia, né? Eu queria fazer nessa live de hoje essa diferenciação de verdade, só para você ter uma consciência real do que é essa estratégia do Oceano Azul, do que é esse nível de diferenciação que a gente está falando e de qual que é a diferença do nível de diferenciação que eu trago para vocês quando eu estou falando do Conecta. Eu tenho um grupo de mentoria que é o Conecta, e o Conecta é realmente criar uma marca que seja mais conectada mesmo, tanto com você enquanto empreendedor, quanto com o universo externo dos clientes, né? Para que você tenha uma diferenciação no mercado. Então, o Conecta trabalha a questão da diferenciação, para que você tenha uma marca posicionada, uma marca autêntica, uma marca diferenciada, e consiga encontrar os melhores clientes, os clientes corretos com mais facilidade. Mas a diferenciação que a gente trabalha no Conecta, ela é diferente da estratégia do Oceano Azul. E eu acho que é essa diferença um pouco que eu queria falar um pouquinho. A diferença simplesmente de um branding, né, de uma estratégia de marca e comunicação bem feita, e a estratégia do Oceano Azul. E eu acho importante a gente falar disso. Acho muito importante a gente falar disso, porque realmente assistindo uma aula de 15 minutos no YouTube, acompanhando dica de profissionais no Instagram, a gente não aprende estratégia. A gente tem uma noção do que é aquilo. A gente começa a navegar dentro de um conteúdo, mas não é isso que é aprender estratégia. Por que eu estou falando isso? Para você não se iludir. Né? Eu sempre trago essa ideia de clareza, né? Eu sempre falo com vocês que o empreendedorismo que eu trabalho, ele é muito pé no chão, ele é autêntico. O meu objetivo é trazer força para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, para o profissional liberal, para o criativo, para os pequenos que não estão aí nesse jogo desse capitalismo gigantesco das grandes multinacionais que estão levando empresa para a China para empregar criança e ficarem multimilionários e não fazerem nada com isso. Não é nesse universo que está o meu trabalho. Eu nem gosto desse universo. O meu trabalho está no universo de que a nossa sociedade está ficando cada vez mais competitiva, cada vez mais difícil. O universo do trabalho, para quem é funcionário, está ficando também cada vez... Os níveis de produtividade exigidos, as exigências são tão altas e a gente não consegue ter nenhum nível de expressão dentro desse universo. Então, muita gente tem buscado o empreendedorismo como uma forma de respirar, como uma forma de tentar fazer alguma coisa mais interessante, como uma forma de encontrar um pouco mais de vida dentro da vida. E não é a panaceia para todos os males, porque não é fácil empreender. E quem está aqui e já empreende sabe disso. Não é fácil empreender. É uma construção que a gente tem que fazer todo dia. É um processo que demanda muita resiliência. Eu falo, para quem não entende muito bem as minhas formações na área da psicologia, né, é que a questão emocional é fundamental para o empreendedor, porque
Quando você é um micro pequeno empreendedor e qualquer coisa dá errado no teu negócio, aquilo acaba sendo muito pessoal para você. As pessoas, às vezes, nós, enquanto empreendedores, acabamos confundindo até uma coisa que deu errado no nosso negócio como se nós não tivéssemos valor, como se nós tivéssemos errado. E a gente precisa, então, qual que é o meu trabalho? É tentar trazer profissionalismo para esse micro empreendedor, para esse pequeno empreendedor, para esse profissional liberal e criativo, para que ele entenda que o negócio, apesar de ser de poder ser uma coisa que ajude a dar expressão para ele, para ela, para você enquanto empreendedor, apesar do negócio dever estar alinhado com a gente, ele não é você, né? Ele é uma coisa que você faz para viver no mundo, para gerar recursos financeiros, pagar as suas contas, ter resultado e, idealmente, e eu trabalho muito nessa linha, conseguir realmente colocar essa expressão para o mundo, conseguir fazer alguma coisa interessante, conseguir não estar sendo massacrado dentro de um mercado de trabalho completamente injusto, né? Então tem todos esses aspectos. E aí, por que eu estou trazendo essa sessão desabafo, né? E estou fazendo esse desabafo? Porque o meu objetivo é esse. Mas nós, enquanto empreendedores, muitas vezes, nesse universo da comunicação, que tem tanta gente falando desse assunto aí nas mídias hoje em dia, a gente fica vendo live no Instagram, a gente vê algumas aulinhas abertas no YouTube, a gente lê um artigo num blog e a gente acha que a gente já entende a questão da estratégia, a gente já sabe como aplicar aquilo ali, pronto, acabou, é o suficiente. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Então eu quero esclarecer aqui bastante a questão do Oceano Azul, mas eu quero também falar o seguinte: se você quer realmente entender como aplicar uma estratégia, como fazer um processo, tem alguns lugares que você pode buscar isso de verdade, tá? Você pode buscar isso nos livros, esse é o primeiro lugar, né? Então, assim, se você quer entender um pensamento de um autor, se você quer entender o pensamento de um estudioso, se você quer saber realmente como aplicar alguma coisa dentro do teu negócio, o primeiro lugar que você pode fazer isso é lendo os livros, né? Então, na estratégia do Oceano Azul, nós temos 2. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar é fazendo um curso específico que você entenda que tem boa qualidade. E eu tô falando do Oceano Azul e tô falando de tudo mais, tá? Tô falando de tudo mais. E serve para empreendedorismo, mas serve para tudo também. Então, procurem cursos que vocês consigam entender para vocês. Pode ser o meu, pode ser o de qualquer outra pessoa. O que for certo para você. Que tá vindo de alguém que realmente estudou, sabe o que tá falando, tem autoridade. A hora que a gente está buscando alguém que vai ter autoridade para nos ensinar, é importante também buscar uma pessoa que saiba ensinar. Nem sempre a pessoa que conseguiu implementar uma coisa, uma estratégia, alguma coisa no negócio dela, nem sempre ela é a melhor pessoa para ensinar. A habilidade didática de um professor nem sempre, às vezes coincide com a habilidade da execução, nem sempre coincide. Então precisa ter um pouco de cuidado com isso também. Até porque a pessoa que aplicou e vai ensinar, mas ela não tem a questão didática, ela vai estar simplesmente te contando o que ela fez. Ela não está abrindo aquilo, ela não está olhando para as várias possibilidades, ela não está tentando ter empatia e aplicar para todos os tipos de casos possíveis, tá? E por que eu estou falando isso? Por causa desse mar de coisa que tem na internet hoje em dia, né? E aí eu estou falando dessas coisas porque isso ficou muito na minha cabeça ontem. Uma sensação de que, em relação ao Oceano Azul, tá? Mas aí isso acaba se traduzindo para muitas outras coisas. Que a gente não está entendendo direito do que estamos falando, né? Do que estamos falando. E que, às vezes, ao ver uma conversa rápida sobre o assunto, a gente deduz que já sabe aquilo.
E nem sempre isso é verdade. Então eu quero trazer essa diferenciação hoje para vocês do que realmente é a estratégia do Oceano Azul, por que é diferente de uma diferenciação de marca, por que é diferente de branding, para que você entenda realmente se faz sentido para você e se é algo que você acha interessante, tá? Então vamos lá. De novo, né? Então buscar esse conhecimento de verdade para a gente tomar as decisões do que quer fazer. Ah, detalhe, eu falei que eu ia falar 3 formas, né? Então a primeira é procurar nos livros. Procura nos livros de verdade. A segunda é procurar um bom curso de autoridade, de alguém que seja um bom professor, que tenha didática. E a terceira coisa é procurar um mentor. Alguém que vá pegar na sua mão e vá ajudar você a implementar aquilo. Porque às vezes você lê o livro e não necessariamente você consegue colocar aquilo em prática no seu negócio. Porque você entendeu a lógica do autor, mas a hora que você chega a hora de olhar para o seu negócio, você não sabe pensar naquilo, amplificar aquilo. Por quê? Porque você está muito dentro do seu negócio. A gente não tem perspectiva, né, dentro do nosso negócio. Então, isso, gente, serve para empreendedorismo, mas para qualquer área do conhecimento, inclusive a sua área do conhecimento. Porque cada empreendedor que está aqui tem uma área de conhecimento, certo? Se você quiser ampliar o seu conhecimento na tua área, a mesma lógica que eu acabei de falar serve, tá? A mesma lógica que eu acabei de falar serve.